Beatriz sempre ouviu amigas dizerem que todos os homens interessantes parecem estar casados, e ria disso durante a juventude. Para ela, era apenas mais uma dessas frases prontas que as pessoas repetem sem refletir muito. No auge dos seus 35 anos, trabalhava intensamente numa empresa em crescimento acelerado, acumulava pequenas conquistas profissionais e ainda encontrava tempo para se dedicar a hobbies como aulas de dança. Viajava quando quisesse, sem consultar ninguém, e vivia no ritmo que bem entendesse. Não via urgência em casar ou ter filhos, achava que ainda poderia esperar o momento certo. Contudo, o tempo passou, e a rotina estressante foi trazendo à tona uma sensação de solidão. De repente, sentiu o peso de ser a única no círculo de amigas que voltava para casa e não encontrava ninguém para contar como foi o dia. Ela começou a notar sinais por todo lado, mensagens das amigas que agora estavam muito ocupadas com a rotina de casadas ou com filhos, reuniões familiares em que sempre perguntavam para quando o casamento? E principalmente o fato de não ter nem com quem dividir contas ou planejar uma viagem mais elaborada sem se preocupar com orçamentos apertados. Mesmo as colegas de trabalho, não tão atraentes ou brilhantes, pareciam ter se acomodado em relacionamentos financeiramente vantajosos. Uma tinha um marido cujo pai falecera e deixara um belo apartamento no centro. Outra se gabava de ter férias constantes na casa de praia da sogra, em plena Flórida, sem custo algum. Beatriz achava tudo aquilo um pouco injusto, pois trabalhava duro, mas não conseguia encontrar um parceiro minimamente confiável ou estável. Ela até chegava a ouvir histórias de pretendentes, mas eram sempre casos sem futuro, homens complicados por motivos financeiros ou emocionais. Durante um almoço no refeitório da empresa, desabafou com a colega Susana. Você não se cansa de ver todo mundo casando enquanto você está sempre sozinha? Beatriz deu de ombros. Antes eu não ligava. Gosto da minha liberdade, só que agora vejo as vantagens que algumas têm. Meu salário é bom, mas não a ponto de me dar luxos constantes, e não quero um homem para ser provedor total. Mas é chato quando o outro não contribui em nada ou exige ainda mais de mim. Olhando em volta, ela se deu conta de que, se a vida profissional lhe rendera algum status, o mesmo não ocorrera na vida amorosa. Alguns homens divertidos, mas quase sem dinheiro algum para o próprio sustento. Outros até ganhavam bem, mas tinham pensão alimentícia para pagar ou a obrigação de cuidar de pais doentes, o que inevitavelmente virava um peso extra. Sem contar certos que só procuravam namorar quem tivesse um imóvel próprio para eles se acomodarem. O pensamento a cansava. Acostumada a resolver problemas no trabalho, não sabia como lidar com esse mercado afetivo cada vez mais complexo. Certa tarde, no intervalo do expediente, Beatriz escutou uma conversa entre duas colegas que comentavam sobre um balanço geral da vida profissional versus a pessoal. Ela percebeu que vinha se matando de trabalhar, fazendo horas extras e participando de cursos nos fins de semana. Mas para quê? Com 35 anos, repensava metas. Talvez fosse mesmo mais vantajoso ter um relacionamento sólido para dividir a rotina e as contas, ao invés de apostar toda a sua energia numa carreira exaustiva. Assim, decidiu observar melhor os homens ao seu redor, porém não conseguiu achar ninguém que lhe despertasse real interesse. Parecia que os disponíveis estavam bem distantes do perfil que ela considerava adequado. Foi então que surgiu a oportunidade de tirar 10 dias de férias. Ela não pensou duas vezes, preferiu o litoral para descansar e fugir do ambiente congestionado das grandes cidades. Escolheu uma praia mais sossegada onde poderia caminhar na areia, ler livros sem ser perturbada e, quem sabe, conhecer alguém. Nos primeiros dias aproveitou para relaxar, indo a barzinhos à beira-mar, curtindo o sol até o fim da tarde. Numa dessas noites agradáveis, sentou-se sozinha em um bar aberto, observando as ondas iluminadas pela lua. E foi surpreendida quando um homem atraente, pele bronzeada, cabelos loiros, sorriso confiante, aproximou-se com um drink na mão.
Espero não estar atrapalhando, mas notei você sozinha e pensei, por que não oferecer algo para ela beber? Me chamo Ricardo. Beatriz ficou desconcertada no início. Não estava acostumada a abordagens tão diretas. Obrigada, eu sou Beatriz. Conversaram. Ele perguntou se ela era dali ou turista. Em poucos minutos, descobriram que ambos moravam na mesma cidade, ainda que em bairros completamente diferentes. Ela comentou que vivia numa região classe média, longe do centro. Ele mencionou morar em um bairro nobre, mas enfatizou que não se importava com status. Contou também que, para aquelas férias, alugara sozinho uma pequena lancha para pescar durante a semana. Beatriz ficou intrigada. Normalmente, as pessoas dividiam essas despesas entre amigos ou casais. Ele parecia ter bastante dinheiro para bancar tudo sem preocupação. A conversa seguiu fluida até ele a convidar. Vou ao mar amanhã cedo com a lancha. Quer vir junto? Ela piscou surpresa. Eu? Bom, nunca me chamaram para passear assim de repente, mas por que não? E ele sorriu. Vai ser divertido, prometo. Na manhã seguinte, encontraram-se no pier. A lancha era simples, porém nova, e Ricardo conduzia com segurança. Levara bebidas geladas, frutas e até um aparelho de som para tocar música ambiente. Beatriz sentia a brisa do mar no rosto, encantada com a calma que o passeio proporcionava. Ele contou histórias de viagens e mencionou gostar de viajar com frequência. Fazia questão de aproveitar o melhor de cada destino, bons restaurantes, hotéis confortáveis, sem se preocupar muito em dividir conta. Beatriz, já escaldada com homens que mal pagavam um sorvete, sentiu-se estranhamente bem em ter alguém que proporcionava momentos de lazer sem reclamar de gastos. À noite, saíram para jantar num restaurante à beira-mar com clima intimista. Ricardo pediu frutos do mar, vinhos caros, e não hesitou em cobrir a conta. Beatriz, embora surpresa, não quis questionar. Achava até agradável ficar livre de discussões sobre dinheiro. Depois de 2 ou 3 dias, a relação entre eles ganhou intensidade típica de férias. Na praia, andavam de mãos dadas, conversavam sobre a vida. Para quem observava, pareciam namorados em plena lua de mel. A amiga de Beatriz, Carla, via tudo com cautela. Ele é tudo isso mesmo ou você está se iludindo? Às vezes, quando o cara é muito perfeito, pode ter algo escondido. Beatriz falava em tom despreocupado. São só férias, ele parece livre, nada me diz o contrário. Se ele for casado, não me afeta, porque não estou enganando ninguém. Vou curtir e ponto final. Carla, porém, insistia. Conheço casos de homens que vão ao litoral sozinhos para viver essa fantasia e depois voltam para a vida de casado, como se nada tivesse acontecido. Mas Beatriz preferiu focar no momento. Já estava cansada de relacionamentos frustrados e Ricardo surgira como um sopro de novidade. Em conversas mais íntimas, ele era doce, mostrando-se interessado na rotina dela, perguntava sobre seu trabalho, comentava até sobre a possibilidade de voltarem a se encontrar na cidade. No 4º ou 5º dia da viagem, o brilho de Ricardo não parecia se apagar. Ele continuava atencioso, convidando-a para passeios na lancha, jantares iluminados pelas estrelas, presentes pequenos mas marcantes, como um colar de madrepérola comprado numa feirinha local. Carla, entretanto, não conseguia se segurar. Beatriz, pergunte se ele é casado, pelo menos. Você não quer descobrir depois que ele tem família? Beatriz enrolava. Não quero estragar a magia, vou ficar aqui só mais uns dias, então deixo para ver no que dá. Se for uma furada, paciência. Poucos dias antes dela regressar à cidade, Ricardo avisou que precisaria partir mais cedo. Encontraram-se numa caminhada à beira-mar no fim de tarde, o pôr do sol pintando o céu de tons avermelhados. Ele parecia apreensivo. Beatriz, tenho algo para te contar. Espero que não me odeie. Ela prendeu a respiração. Fala logo, já estou imaginando tudo. Ele pigarreou. Tenho sim um casamento. Mas há tempos as coisas não vão bem. É muito complicado me separar agora. Não quero te enganar, mas não sabia como contar. Beatriz, curiosamente, não reagiu com choque. Havia algo nela que já previa essa possibilidade. Deu um longo suspiro. Eu desconfiava. Esses gestos grandes, o jeito de curtir férias sozinho, suspeitei de alguma história. Você quer que eu vá embora ofendida?
Ricardo meneou a cabeça. Não, por favor. Só quero que entenda que não é fácil para mim. Talvez eu resolva a situação em breve. E eu realmente gostei de você. A postura serena de Beatriz surgiu. Olha, faz anos que não tenho nenhum relacionamento sério. Sinceramente, se a gente se dá bem, de repente o destino pode nos aproximar de novo. Quem sabe no futuro, né? Eles se abraçaram com uma cumplicidade estranha, como se ambos entendessem as implicações de se envolverem. Beatriz pensou que seria bom ter alguém financeiramente estável, mesmo que inicialmente como amante, e imaginava, quem sabe, virar esposa dele um dia. Despediu-se no dia seguinte, sentindo uma pontada de curiosidade sobre como seria quando estivessem de volta ao cotidiano. Carla ainda alertou. Cuidado, você sabe que muita gente promete e não cumpre. Não se machuque. Beatriz apenas sorriu. Vou arriscar. Enquanto isso, na mesma cidade, porém em rotina completamente diferente, Marina vivia outra realidade. Filha de Geraldo, um empresário que construíra um pequeno conglomerado ao longo dos anos, ela casara aos 30 com um jovem 5 anos mais novo, também chamado Ricardo. Desde o início deixou claro que não buscava dinheiro, pois tinha o suporte do pai. O marido sempre fora gentil, participativo, nunca confrontava as ideias dela no trabalho e fazia questão de parecer atencioso na frente do sogro. Geraldo, porém, tinha suas desconfianças. Via o genro acomodado, gastando sem pesar no cartão de crédito, mas não investindo seriamente no próprio crescimento profissional. Esse rapaz não te ajuda em nada, Marina. É só conversa fiada. Geraldo comentava enquanto a filha mostrava relatórios da empresa. Pai, ele ainda é jovem, tem tempo de evoluir. E eu também não o pressionei a nada. Marina respondia, tentando relevar as implicâncias. Contudo, depois de 5 anos, o casamento esfriara. Ricardo gostava de tirar férias de verão sozinho, usando o argumento de que Marina não podia largar a empresa no período de maior faturamento. Ela, por outro lado, planejava viagens após o ano novo, preferindo destinos de clima gelado em promoção. Assim, passavam semanas sem se ver, e quando ele estava em casa, parecia mais interessado em entretenimento do que em contribuir com as despesas, pois tudo estava sob controle graças à herança e ao trabalho árduo de Marina. Geraldo observava aquilo com crescente ceticismo, mas limitava-se a soltar comentários sarcásticos. Esse seu marido, já pensou se um dia você precisar de algo e ele não tiver um centavo guardado? Marina se irritava. Pai, para com isso. Já me basta o estresse da empresa. O estopim chegou quando, certa noite, Marina atendeu o telefonema de Renata, uma grande amiga. A mãe de Renata tinha acabado de retornar de Cancún e afirmava categoricamente ter visto Ricardo dançando intimamente com outra mulher. Dissera até que tirara uma foto do casal, meio borrada, mas suficiente para reconhecer o rosto dele. Marina gelou ao ver a imagem. Era seu marido, sem sombra de dúvida. Sentindo um misto de vergonha e fúria, ela resolveu esperar a volta de Ricardo. Ele chegou com presentes, dizendo que sentira saudades, abraçando-a com carinho. Marina, acuada, não quis brigar naquele instante. Precisava de provas mais concretas antes de acusá-lo. As semanas seguintes foram lotadas de compromissos na empresa, então ela usou a sobrecarga de trabalho para desviar a atenção da crise conjugal. Ainda assim, ficou de olho em qualquer mudança de comportamento. Ricardo parecia despreocupado. Cozinhava para ela nos fins de semana na casa de campo, como se fosse o marido mais dedicado do mundo. Chegando o outono, Marina e Geraldo recomeçaram a temporada de caça aos cogumelos numa floresta próxima. Voltavam com cestas cheias de cogumelos comestíveis, muito bem selecionados, pois ambos tinham experiência e sabiam diferenciar espécies venenosas. Ricardo preferia pescar no rio ou ficar dormindo até tarde. Porém, quando a cesta surgia abarrotada, ele oferecia-se para cozinhar o prato principal do jantar. Para Marina, era um alívio chegar e não ter de lidar com o fogão. Assim, aceitava de bom grado a ajuda. Em dado momento, de forma inesperada, Marina começou a adoecer. Primeiro vieram enjoos frequentes, que ela atribuiu ao estresse do trabalho. Logo após, tonturas, fraqueza nas pernas e dores que cresciam a cada dia.
Geraldo ficou preocupado e a levou ao médico local, mas o quadro piorou rapidamente, a ponto de Marina precisar ser internada. No hospital, caiu sob os cuidados do doutor Augusto, médico experiente que inicialmente pensou em intoxicação alimentar, pela coincidência com a época de cogumelos. Marina, você tem certeza de que não comeu nenhum tipo venenoso? Ele perguntou, examinando-a. Ela fez força para falar, sentindo-se muito fraca. Eu e meu pai colhemos há anos. Conhecemos as espécies. Tenho absoluta certeza de que não me confundi. Augusto, intrigado, pediu testes laboratoriais mais detalhados. Observou os resultados e percebeu algo incomum. Não havia indícios de um único envenenamento maciço, como ocorre quando alguém consome um cogumelo altamente tóxico de uma vez só. Em vez disso, apareciam traços de substâncias que sugeriam doses repetidas ao longo do tempo. Isso indicava a possibilidade de alguém introduzir gradualmente uma toxina, simulando um quadro de intoxicação acidental. Uma tarde, enquanto Marina repousava, Augusto voltou ao quarto com expressões preocupadas. Seus exames mostram um acúmulo de toxinas no organismo. Não se trata de ter comido um cogumelo errado num único dia. É algo que vem sendo ingerido aos poucos. Marina, mesmo debilitada, arregalou os olhos. Como assim aos poucos? Augusto puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Você e seu pai apenas colhem, certo? Quem cozinha? Ela pigarreou, tentando ignorar a dor. Ricardo, meu marido. Ele prepara tudo quando estamos na casa de campo. O médico fez uma pausa. Sempre ele? Marina confirmou. Sim, nós chegamos cansados da floresta e ele insiste em fazer a refeição. É até gentil. Augusto trocou um olhar sério com ela. Precisamos examinar as amostras de tudo o que você tem consumido. Mas, por ora, o que posso dizer é que os sintomas não lembram um simples erro de colheita. Está mais para um envenenamento sistemático. Isso significa que alguém estava possivelmente tentando matá-la aos poucos. Enquanto Marina se recuperava, Dr. Augusto dedicou-se a entender todas as nuances do que acontecera. Ele se preocupava não apenas com a saúde física dela, mas também com o estado emocional em meio à descoberta de uma possível tentativa de homicídio. Numa tarde de sol, ele entrou no quarto de hospital onde Marina descansava, com um semblante sério e, ao mesmo tempo, acolhedor. Geraldo, pai de Marina, já estava lá, sentado numa cadeira ao lado da cama, folheando um jornal sem muita atenção. Como está se sentindo hoje? Perguntou o médico, medindo a temperatura de Marina com delicadeza. Um pouco cansada, mas consigo respirar melhor, ela respondeu, ajeitando-se sobre o travesseiro. Ainda sinto medo de tudo isso que aconteceu. Geraldo balançou a cabeça de forma solidária. Era evidente que a notícia sobre o suposto envenenamento o deixara em choque. Ele depositava a confiança de uma vida inteira no casamento da filha, mesmo com suas desconfianças iniciais em relação ao genro. Dr. Augusto, começou Geraldo com um tom ansioso. O que descobriu até agora? Tem certeza de que não foi apenas uma intoxicação comum, um azar com algum cogumelo mal identificado? O médico cruzou os braços pensativo. Infelizmente, todas as análises e amostras que pedi indicam o contrário. Não há sinal de que Marina tenha consumido cogumelo venenoso de forma acidental. E a progressão semanal dos sintomas mostra que ela vinha recebendo pequenas doses de toxinas repetidamente. Marina o encarou, as mãos trêmulas. Relembrava o momento em que quase desmaiara na cozinha de casa, após o último jantar preparado por Ricardo. Agora tudo parecia se encaixar de forma perturbadora. Não quero acreditar que ele fez isso, ela murmurou com a voz embargada. Por mais que nosso casamento estivesse estranho, Ricardo sempre foi gentil. Dr. Augusto suspirou e continuou. Se havia algo inserido na comida por terceiros, não vejo explicação diferente de... Ele hesitou, mas decidiu prosseguir. De que seu marido tenha sido o responsável. Geraldo franziu o senho, o rosto tomado por uma mistura de raiva e tristeza. Eu passei anos desconfiando do Ricardo, mas jamais imaginei que pudesse chegar a tanto. Achei que, no máximo, ele estivesse interessado no dinheiro. Não que... Tentaria tirar a vida da minha filha. É difícil,
concordou o médico com empatia. Mas tudo indica que é essa a verdade. Geraldo olhou para Marina, que se encolheu no leito, abraçando os joelhos. Ela quase sussurrou. Eu fiz um testamento a favor dele. Se eu morrer, ele herda tudo. O pai, surpreso, ergueu a voz. Você nunca me contou isso, Marina. Ela abaixou o olhar. Achei que não fosse um problema. Na época, queria que ele não se preocupasse caso algo acontecesse comigo. Nunca pensei. A cabeça de Geraldo girava com essa informação. Dr. Augusto acompanhava o desespero do pai e o rosto abatido de Marina. Precisava agir rápido. Sugiro que tomemos providências imediatas, declarou o médico adiantando-se. Sabe-se lá o que Ricardo pode fazer se descobrir que Marina ainda está viva e suspeita dele. Está sugerindo ir à polícia? Perguntou Geraldo, levantando-se bruscamente. Que tipo de proteção o senhor acha que ela pode ter? Dr. Augusto respirou fundo, encarando Marina. Podemos contatar a polícia agora mesmo, mas antes existe uma possibilidade mais inusitada. Vocês podem recusar, mas vou apresentar a ideia. Marina franziu o senho, sem entender. Geraldo também pareceu confuso. Eu já tratei de alguns casos semelhantes em que o suspeito usava esse tipo de veneno em doses pequenas para não levantar suspeitas. Em um deles, simulamos a morte da vítima, a fim de impedir que o autor tentasse algo ainda mais cruel. Simular a morte? Repetiu Marina, quase sem voz. Parece um plano extremo, disse Augusto. Mas se eu der entrada como médico num atestado dizendo que você não resistiu à intoxicação, Ricardo pensará que o objetivo dele foi cumprido. Enquanto isso, você fica protegida e a polícia ganha tempo para investigar com calma. Geraldo respirou rapidamente, como se estivesse prestes a explodir. Eu não sei o que dizer. Por um lado, faz sentido. Por outro, estou apavorado. Marina, cabisbaixa, tentou organizar os pensamentos. A lembrança de Ricardo, sorridente, preparando pratos para ela, misturava-se ao telefone de Renata, denunciando a traição dele em Cancún. Somados a tudo, vinha o fato de que ele herdaria todo o seu patrimônio em caso de morte. Ele sabe do testamento, murmurou. Sabe que ficaria com tudo, já que não temos filhos, nem outros herdeiros diretos. Geraldo então colocou uma das mãos no ombro da filha. Não podemos correr riscos. Marina fechou os olhos por um instante, as lágrimas rolando. Eu aceito o plano. Não quero morrer pelas mãos do homem que pensei me amar. Vamos contatar a polícia e explicar a situação, sugeriu Augusto gentilmente. Eles podem montar uma operação para que tudo seja o mais convincente possível. Assim que a polícia foi informada, o detetive Araújo assumiu o caso. Ele era um homem de meia idade, olhar severo, com a experiência de quem já vira inúmeros crimes passionais. Recebeu o dossiê feito por doutor Augusto, com resultados de exames e o histórico médico de Marina. Ao analisar tudo, não restaram dúvidas de que se tratava de envenenamento sistemático. Então, começou Araújo conversando com Marina e Geraldo numa sala reservada do hospital. Precisamos elaborar esse teatro com cuidado. Se Ricardo estiver mesmo envolvido, é provável que já tenha arranjado um álibi ou desculpas para eventuais questionamentos. Ele parece um sujeito cauteloso. Marina engoliu em seco, recordando os gestos sempre medidos do marido. Sim, ele nunca deixa rastros claros do que faz. Quando viaja, diz que vai sozinho. Só descobri a traição porque a mãe de Renata o viu e tirou uma foto. Araújo tomou notas, franzindo ligeiramente os lábios. A ideia de anunciar a morte é boa. Faremos isso através de um comunicado oficial do hospital. Você, Marina, ficará aqui sob vigilância, num quarto isolado. Ninguém além da equipe confiável de Dr. Augusto e alguns poucos policiais saberá que você está viva. Geraldo olhou para o detetive com preocupação. E eu, como pai, devo agir como se realmente estivesse de luto, certo? Exatamente. É crucial que não demonstre qualquer dúvida em relação ao falecimento da sua filha. Precisa parecer genuíno, até para não despertar suspeitas no seu genro. Ele pode estar mais atento do que imaginamos. Marina sentiu uma estranha pontada de medo e dor. Era esquisito pensar que fingiria a própria morte para escapar de um assassinato real. Dr. Augusto percebeu o estado dela e tentou confortá-la. Vamos cuidar de você aqui.
Manteremos seu nome fora dos registros comuns. Mas lembre-se, não poderá ter contato direto com amigos ou pessoas que possam alertar Ricardo. Ela assentiu um tanto atordoada. Era assustador, porém indispensável. O plano foi colocado em prática na semana seguinte. O hospital emitiu um boletim médico lacônico, anunciando que Marina, internada por intoxicação severa, não resistira às complicações. A notícia chegou rapidamente até Ricardo, que estava em casa sem imaginar que seu plano sórdido fora descoberto. Ele recebeu um telefonema de Geraldo, que com voz embargada declarou: "Sua esposa, minha filha. Ela se foi, Ricardo. Não suportou o envenenamento." Do outro lado da linha, Ricardo fingiu surpresa contida. "Meu Deus, o que aconteceu? Você tem certeza?" "Tenho." Geraldo respirou fundo, simulando choro. "Os médicos tentaram de tudo." Ricardo fez uma longa pausa, como se tivesse que compor uma reação de viúvo chocado. "Eu sinto muito. Amanhã faremos procedimentos para o enterro, mas ainda preciso ver com o médico se há algo que possa ser feito antes." Estou arrasado. Sem saber que a ligação era monitorada pela polícia, Ricardo manteve a encenação. "Claro, Geraldo, faça o que precisar. Qualquer despesa com funeral, estou aqui." Depois de desligar, ele deu um suspiro de alívio e sorriu de canto, convicto de que estava livre da esposa que atrapalhava seus planos. Afinal, herdaria todo o dinheiro e os negócios. Enquanto isso, Geraldo desligou o telefone e encarou o detetive Araújo, que o acompanhava na sala. Seus olhos estavam marejados por uma tristeza genuína. Não precisava fingir muito. O temor de quase perder a filha e a revolta o consumiam. "Fez um bom trabalho", disse Araújo guardando o gravador. Ele não suspeitou de nada. Geraldo secou as lágrimas. "É horrível ter que passar por isso, mas ao menos veremos esse canalha ser responsabilizado." No hospital, Marina manteve-se em repouso, monitorada por Dr. Augusto. Às vezes, tinha crise de ansiedade, temendo que Ricardo pudesse descobrir tudo. Ele, porém, sequer sonhava com o que se passava. Fingia-se de viúvo sofrido nos depoimentos protocolares para a polícia, que o chamou apenas para perguntas básicas. O detetive Araújo agiu com cautela, sem pressionar, fazendo parecer que a morte de Marina fora um infortúnio. "Parece que não há muito a investigar", dissera Araújo, simulando desinteresse enquanto colhia as declarações de Ricardo. "Mais um caso triste de intoxicação por cogumelos. Acontece." Ricardo assentia com uma expressão elaborada de dor. "Uma tragédia. Eu queria tanto que ela tivesse se salvado." Araújo finalizou a entrevista fingindo sensibilidade. "Sentimos muito por sua perda. Se precisar de algo, nos avise." O suposto viúvo saiu da delegacia com a impressão de que escapara sem problemas. Na ausência de Marina, Ricardo aumentou sua proximidade com Beatriz. Ela, sabendo apenas que ele ficara viúvo, tratava o assunto como a remoção do maior empecilho para o relacionamento dos dois. Recebeu-o em seu apartamento na mesma noite, ansiosa. "Você tem certeza de que quer me ver agora? Não está muito abalado?" Ricardo forçou um semblante preocupado. "Estou triste, sim, mas não vou mentir. Nosso casamento já não funcionava. É um choque, porém, ao menos agora, não tenho mais amarras." Beatriz, confusa, fez uma carícia no braço dele. "Mesmo assim, me sinto estranha. A morte de alguém não é algo para se comemorar." Ele puxou-a para um abraço. "Eu sei, mas precisamos seguir adiante. Agora que esse capítulo da minha vida encerrou, podemos planejar o futuro." Ela ergueu os olhos, procurando algum sinal de culpa na expressão dele. Ricardo estava impecável em sua atuação. Falavam sobre a herança que ele receberia. A princípio, Beatriz ficava sem jeito de mencionar dinheiro, mas Ricardo era quem trazia o assunto à tona. "Quando sair o atestado de óbito oficial, vou dar entrada nos papéis do inventário. Vou deixar meu emprego. Sempre quis ter um estilo de vida mais livre." "E você acha que vai receber tudo sem problemas?" questionou Beatriz, curiosa. "A família dela não vai contestar?" "Com certeza não. Os negócios estavam todos no nome dela, e no testamento, eu sou o único beneficiário. Não há mais parentes que possam reivindicar nada." Ela assentiu, mordendo o lábio.
Então a gente poderia comprar algo luxuoso, um apartamento maior. Pensar em viagens também. Ricardo sorriu eufórico. Exato. Vamos realizar todas as fantasias que nunca pudemos antes. No entanto, ele manteve certa cautela. Não queria aparecer ao lado de Beatriz em público antes do funeral. Temeu que algumas pessoas pudessem questionar a rapidez com que se envolvera com outra mulher. Assim que tudo estiver resolvido, explicou ele, a gente formaliza nossa união. Beatriz concordava, ansiosa. Enquanto isso, doutor, Augusto e o detetive Araújo montavam uma rede de vigilância ao redor de Marina. Verificavam também as movimentações bancárias de Ricardo. Descobriram que ele andava fazendo orçamentos para a compra de um novo imóvel e transferira quantias suspeitas entre contas. A cada dia, juntavam mais evidências contra ele, sem que o sujeito percebesse. Renata, a amiga de Marina, compareceu para prestar depoimento. Mostrou a foto de Cancún, onde Ricardo aparecia dançando com uma mulher de cabelos castanhos compridos, o rosto parcialmente visível. A polícia anexou aquilo ao inquérito. E, ao questionar Carla, a amiga de Beatriz, obtiveram mais peças. Carla contou em detalhes como Beatriz conheceu um homem que se dizia preso a uma mulher rica e que não conseguia romper com ela. Tudo aponta para a mesma pessoa, concluiu o detetive Araújo, mostrando a foto para Carla. Reconhece este homem? Carla confirmou. Sim, é ele mesmo. Foi com ele que a Beatriz se envolveu no litoral. Assim, quando os agentes resolveram dar o passo final e confrontar Ricardo, esperaram o momento certo. Ele, sem imaginar o que viria, estava em casa numa manhã qualquer. Havia acabado de terminar de se barbear, olhando seu reflexo no espelho com expressão satisfeita. Estou perto de conseguir tudo, pensava. Planejava visitar Beatriz mais tarde e talvez até ligar para um corretor imobiliário. De repente, escutou batidas bruscas na porta. Franziu o senho, deixando a lâmina de barbear de lado. Quem será a essa hora? Murmurou para si mesmo. Supondo que talvez fosse Beatriz com alguma novidade, abriu a porta descuidadamente. Mas seu coração quase parou quando viu quem estava ali. Marina, viva, encarava-o de pé, rosto pálido, porém firme. Atrás dela, 2 policiais fardados e o detetive Araújo, com seu olhar frio de investigador experiente. Ricardo recuou atônito, sentindo o sangue gelar nas veias. Marina, gaguejou pálido. Você não pode estar. Em seu desespero, tentou dizer algo que o salvasse, mas não conseguia organizar as ideias. Era como se o mundo inteiro desmoronasse em segundos. O detetive Araújo deu um passo à frente, brandindo um documento oficial. Ricardo, temos um mandado de prisão contra você. Um dos policiais começou a algemá-lo enquanto ele ainda tentava balbuciar desculpas. E isso é um engano. Ela estava morta, eu... Marina, por sua vez, olhou-o com calma cortante e resumiu. Você parece ter visto um fantasma. Com Ricardo preso e o caso indo a julgamento, emergiram várias revelações sobre a vida dele. Durante as audiências preliminares, a promotoria apresentou um panorama detalhado do passado do acusado. Ricardo crescera em condições muito humildes, criado por uma mãe solteira que se esforçava para dar a ele o básico. A ausência de recursos o marcou desde cedo e ele aprendeu a ser sedutor para garantir favores. Professores, vizinhos, amigos, todos acabavam de alguma forma conquistados pela lábia envolvente que ele desenvolveu na adolescência. Nos depoimentos, descobriu-se que ele sonhava com ascensão financeira rápida e, na juventude, costumava comentar com colegas que não queria repetir a história sofrida da família. Queria muito mais. Assim, quando conheceu Marina, enxergou naquela moça delicada, filha de um empresário de médio porte, a chance de sair do ciclo de pobreza. Ela tinha um pai influente, bens em seu nome e pouquíssima experiência em relacionamentos sérios. Para Ricardo era como um bilhete premiado. Eu me lembro de como ele falava que a Marina tinha tudo que um homem poderia querer, relatou uma antiga conhecida de Ricardo chamada Lia, que depôs no tribunal. Ele dizia que ela parecia meio ingênua e que isso tornava tudo mais fácil para ele. A frase chocou muitos dos presentes.
Lia, envergonhada, explicou que não participara dos planos de Ricardo, mas o escutava se gabar durante a juventude de sua habilidade de convencer qualquer mulher. Com esse histórico, o julgamento ganhou contornos dramáticos, pois o júri viu retratado um homem que, por anos, aproveitou o status ao lado de Marina, mas acabou entediado com a estabilidade e partiu para traições. As provas documentais e testemunhais confirmaram que, em determinado ponto, ele preferiu se livrar de Marina, envenenando-a aos poucos, para ficar com todo o patrimônio. Ricardo, no banco dos réus, permanecia com semblante impassível, mas seu olhar era inquieto. A promotora, firme, descreveu como ele comprara substâncias letais, inserindo-as nos cogumelos que preparava nos fins de semana. Em seguida, apresentou registros de transações bancárias de Ricardo, indicando que ele movimentara dinheiro para contas diferentes, provavelmente planejando uma fuga depois de receber a herança. Beatriz, ao saber da prisão de Ricardo, sentiu um tremendo horror. Ela mesma fora usada como peça secundária nos planos ambiciosos do amante. Havia acreditado na história de um casamento em ruínas e confiado que, ao tornar-se viúvo, Ricardo finalmente estaria livre para assumi-la como companheira oficial. Em vez disso, deparou-se com a notícia de que ele fora detido por tentativa de homicídio contra Marina. "Meu Deus, o que eu fiz?", lamentou Beatriz para a amiga Carla, que a procurou quando tudo veio à tona. "Eu realmente pensei que ele estivesse num casamento infeliz. Nunca imaginei que chegaria ao ponto de envenenar a esposa." Carla, cautelosa, tentava confortá-la. "Você também foi enganada. Não podia saber o que estava acontecendo. Mas entenda, Beatriz, é bom se afastar disso o quanto antes." Com medo de escândalos, Beatriz fugiu por um tempo para outro estado, indo para a casa de uma tia distante. Passou dias refletindo sobre o envolvimento com Ricardo. Sentia-se manipulada e envergonhada. Aqueles planos grandiosos de vida luxuosa, de comprar um imóvel enorme e viajar o mundo, tinham se mostrado uma ilusão. Além disso, não haveria mais herança alguma para Ricardo, só um futuro sombrio, enfrentando um processo criminal. Enquanto isso, Marina experimentava um novo capítulo na própria história. Com o marido preso, ela podia, enfim, recuperar-se tanto física quanto emocionalmente. A doença causada pelos envenenamentos sucessivos deixara marcas em seu corpo, e a lembrança de quase ter morrido por vontade de alguém que um dia dissera "eu te amo" era difícil de superar. Ficou ainda algum tempo em repouso, mas aos poucos readquiriu a vitalidade. Durante esse período no hospital, as visitas de Dr. Augusto se tornaram mais frequentes e significativas. Ele não aparecia apenas para checar exames ou aferir sua pressão. Sentava-se ao lado dela, contava histórias engraçadas de outros pacientes, resguardando a privacidade deles, é claro, e demonstrava um humor leve que a fazia esquecer parte do sofrimento. "Você sempre foi tão atencioso?", Marina perguntava, semicerrando os olhos. "Ou está com pena de mim?" Dr. Augusto sorria, ajeitando a gravata com certo embaraço. "Como médico, aprendi a lidar com muita dor, mas também com esperança. Não é pena, é empatia. E se me permite dizer, você é uma pessoa que mexeu comigo de maneira especial." Marina corava. Nunca havia imaginado sentir algo assim tão cedo depois do fracasso matrimonial. Às vezes ficava confusa. Será que era apenas gratidão por ele ter participado do plano que a salvou? Ou seria um sentimento genuíno nascendo a partir da admiração que sentia pela postura dele? Ainda assim, encerrar aquele drama policial e retomar a vida parecia prioridade. Geraldo, o pai de Marina, aliviou-se profundamente por ver a filha viva e se recuperando bem. Ele mesmo sentia a raiva consumi-lo quando pensava em Ricardo. Mas, conforme o tempo passava, a vingança deixava de ser o foco, pois a justiça já estava encaminhada contra o ex-genro. Geraldo aconselhou a filha a ter calma antes de se envolver novamente. "Filha, você acabou de sair de uma tempestade. Precisa cuidar de você em primeiro lugar." Marina concordava, apesar de notar lá no fundo que Augusto não era nada parecido com Ricardo. Em todo caso, entendeu que o pai tinha razão.
retomar o controle de sua vida pessoal seria o passo mais importante. Algumas semanas depois, ao deixar o hospital, ela decidiu dar um novo rumo à própria existência. Vendeu o apartamento no centro, aquele imóvel luxuoso que fora palco de tantas memórias amargas ao lado de Ricardo. Com o dinheiro, comprou uma casa mais simples, porém acolhedora, cercada por um jardim colorido. "Quero respirar ar fresco todos os dias", disse ela a Geraldo, caminhando pelos cômodos vazios do novo lar. Não fazia questão de muito espaço. Queria apenas a sensação de segurança e liberdade. Retomando gradualmente as tarefas nos negócios da família, Marina repensou prioridades. Passou a delegar mais funções, permitindo-se desfrutar de pequenos prazeres diários. Gostava de preparar receitas leves na cozinha, regar as flores no quintal ou sentar-se para ler um livro sem a culpa de estar perdendo tempo. Geraldo, por vezes, a acompanhava em breves viagens ao interior, onde os dois se reconectavam com paisagens tranquilas. Certo dia, doutor, Augusto ligou perguntando como ela estava. Marina, surpresa pelo contato fora do ambiente hospitalar, sorriu. "Estou bem melhor, obrigada. E você, como vai?" "Trabalhando bastante, mas pensando se você não toparia jantar comigo um dia desses", ele respondeu com certo receio na voz. Sem pretensões, só uma conversa agradável. Marina hesitou, segurando o telefone com força. Uma parte dela sentia receio de mergulhar em outro relacionamento. A memória do envenenamento ainda tão viva em sua mente. Mas a outra parte se lembrava do olhar gentil de Augusto, da maneira como ele falava sem julgá-la e como a ajudara a sobreviver. "Eu acho que pode ser bom", acabou concordando. "Que tal na próxima sexta?" "Perfeito", ele respondeu quase aliviado. No dia marcado, Marina vestiu um vestido discreto e seguiu para o pequeno restaurante que Augusto indicara. Tinha um ambiente aconchegante, mesas iluminadas por velas e um aroma que misturava manjericão fresco e pão assado no forno. Quando ela entrou, ele se levantou abrindo um sorriso caloroso. "Boa noite, Marina", disse puxando a cadeira para ela. "Fico feliz que tenha vindo." Ela sorriu de volta, sentando-se. "Confesso que bateu uma pontinha de nervosismo. Não saio assim há um bom tempo." "Não se preocupe", Augusto replicou. "Eu também estou meio nervoso." Durante o jantar, conversaram sobre tantos assuntos que o tempo pareceu voar. Falaram das aventuras dele na faculdade de medicina, das viagens dela a trabalho e das séries de TV que ambos assistiam para relaxar. Compartilharam gostos gastronômicos, inclusive a paixão de Augusto por cogumelos, desde que fossem cuidadosamente selecionados. Irônico, não é? Marina riu, lembrando de como quase fora morta por esse detalhe culinário. "Irônico mesmo", concordou Augusto, olhando-a com seriedade. "Mas veja pelo lado bom. Agora você tem um especialista para te orientar na escolha de bons cogumelos." Ela brincou. "Então podemos fazer um workshop de culinária segura juntos." "Fechado", ele respondeu rindo. Conforme a noite avançava, Marina percebeu que aquele convite era um passo rumo a uma vida mais leve. Não tinha mais um relacionamento baseado em mentiras ou interesses. Augusto não a pressionava, nem tentava impor nada. Ele escutava, ponderava, deixava-a à vontade para se expressar. Ela, por sua vez, sentia aquele calor suave no peito, típico de quando se está à beira de algo novo e promissor. Em paralelo, o processo criminal contra Ricardo seguia firme. O detetive Araújo, sempre cuidadoso, juntara provas contundentes. Várias testemunhas foram chamadas ao tribunal. Geraldo relatou suas suspeitas antigas e mostrou como o genro gastava, sem nunca se preocupar em contribuir, reforçando a tese de que Ricardo tinha motivação financeira para cometer o crime. Renata confirmou a traição em Cancún, apresentando a foto que sua mãe tirara. Beatriz, mencionada também como amante, depôs para explicar que desconhecia o plano criminoso. Contou como se deixara encantar pela aparente segurança que Ricardo oferecia e declarou que ficara horrorizada ao descobrir a verdade. Diante de tantos elementos, a justiça não hesitou em indiciar Ricardo por tentativa de homicídio contra Marina. Para ela, restava apenas comparecer ao tribunal e dar seu próprio depoimento oficial.
No dia marcado, Marina caminhou pelos corredores da delegacia com a cabeça erguida. Já sentia mais força, embora ainda revivesse os pesadelos do tempo em que ficava fraca e enjoada, sem saber que o marido a envenenava. Ao entrar na sala de depoimento, avistou o rosto sério de um funcionário que a conduziu até a mesa. "Bom dia, senhora Marina", disse ele, convidando-a a se sentar. Ela respirou fundo, preparou-se e respondeu com clareza às perguntas. Falou sobre a evolução da intoxicação, o papel decisivo do doutor, Augusto em salvá-la e como o plano para simular sua morte comprovou que Ricardo já tinha tudo arquitetado para se apropriar de seus bens. Quando terminou de assinar os documentos, levantou-se determinada a não olhar para trás. A cada passo, distanciava-se do passado doloroso, pensando: não vou gastar mais um segundo tentando entender a mente cruel dele. Essa decisão simbolizou a virada definitiva em sua vida. Marina, antes tão submissa às decisões de Ricardo, agora percebia-se dona do próprio destino. Assim como fez nos negócios, aprendendo com Geraldo a planejar, investir, transformar, ela entendeu que sua vida pessoal também poderia ser um espaço aberto às possibilidades. A figura de Augusto, claro, representava muito mais do que um médico dedicado. Ele era uma prova de que relacionamentos saudáveis existem, baseados em respeito e companheirismo. Alguns meses se passaram. Marina e Augusto seguiram se encontrando, cada vez com mais naturalidade. Um dia, ele a convidou para jantar num restaurante simples que adorava, famoso por pratos caseiros. Durante a refeição, conversaram sobre viagens, pratos típicos e trocaram risadas ao lembrar quando se conheceram nas circunstâncias mais incomuns. "Eu juro que quando me contaram sobre simular sua morte, achei que fosse uma loucura", comentou Augusto. "Mas no fim deu certo." Marina anuiu, sorrindo. "E pensar que quase perdi a vida por algo tão mesquinho?" Ele assentiu e num impulso segurou a mão dela por sobre a mesa. Marina corou, mas não a retirou. Continuaram a conversa até chegarem a um ponto curioso. Ambos adoravam cogumelos, e Augusto ressaltava a importância de checá-los cuidadosamente. "Em um dia próximo, podemos ir a uma feira especializada em produtos orgânicos", ele disse. "Lá você encontra pessoas que realmente entendem de fungos, e então a gente compra uns bem seguros para cozinhar." Marina riu, divertida, lembrando de como essa simples palavra, cogumelos, se tornara quase um símbolo de seu passado sombrio. Agora, transformava-se em motivo de brincadeira e cumplicidade. Ela se recordou de uma frase que ouvira de uma amiga: "Às vezes, a liberdade cansa se não for compartilhada com algo maior." Por muito tempo, pensou que ser livre significava não ter amarras, não depender de ninguém. Agora percebia que compartilhar momentos de ternura podia reforçar ainda mais a sensação de liberdade plena. Tivera de passar por tantas dificuldades para entender o valor de um afeto verdadeiro, em contraste com a ilusão confortável que Ricardo oferecera. Por fim, sem pressa, aproveitava cada passo de uma caminhada lado a lado com Augusto, certo de que não havia segundas intenções ou mentiras em seu olhar. Longe dali, Beatriz voltou à cidade depois de um tempo. Discreta, mudou-se para um pequeno apartamento provisório e evitou grandes contatos. Estava envergonhada por ter aceitado tão facilmente ser amante de um homem casado, depois implicado em tentativa de homicídio. Refletia sobre suas escolhas, compreendendo quão destrutivas podem ser a ambição e a imprudência. "Preciso rever meus planos", disse a Carla em um reencontro breve. "Já me acostumei demais a sonhar com atalhos fáceis." Carla concordou, apenas abraçando a amiga e percebendo o quanto ela mudara após as revelações. Quanto a Geraldo, a satisfação por ver Marina saudável era evidente. Ele reiterava, sempre que tinha oportunidade, a alegria por não ter perdido a filha. Observava de longe o desenvolvimento da amizade e algo mais entre ela e Augusto, mas não interferia. Queria que Marina fosse feliz nas próprias escolhas, sem pressões. Já bastava todo o sufoco de antes. "Você acha que eles vão ficar juntos?" uma conhecida perguntou a Geraldo em certa ocasião. Ele deu de ombros, sorrindo. "Não me importa.
Só quero ver minha filha em paz e consciente de suas decisões. Em retrospecto, lamentava ter aceito Ricardo na família, mas respirava aliviado. Pior seria se nunca tivessem descoberto a verdade. Algum tempo depois, Marina decidiu visitar o hospital onde passara dias cruciais. Caminhou pelos corredores outrora sinistros, que agora despertavam nela apenas lembranças de superação. Encontrou o doutor Augusto conversando com uma senhora idosa sentado ao lado do leito, atento e gentil. Assim que ele a viu, sorriu, despedindo-se da paciente para vir ao seu encontro. Marina observou aquele homem simples, sem artifícios, cujo apoio fora fundamental em sua trajetória. Não havia jogos ou mentiras, apenas cumplicidade construída em meio à adversidade. Assim, aquela mulher que um dia pedira ao médico que anunciasse sua falsa morte, agora estava mais do que nunca viva para recomeçar. O casamento fora um fracasso doloroso, mas que lhe abrira a chance de entender as próprias necessidades e enxergar o valor de um amor que respeitasse sua essência. E se no fim da estrada, o destino lhe reservasse um encontro genuíno com Augusto, ela aceitaria, pois aprendeu que um relacionamento construído sem mentiras e sem máscaras vale mais do que qualquer herança ou aparência de vida perfeita.